Queridos, eu venho falando nesses dias, e eu não quero ficar enjoativo de maneira alguma, mas Deus começou a me dar uma luz no livro de Atos. Eu sempre li Atos, gostei de Atos, e o nome da comunidade Batista da Paz, ele vem inspirado em Atos 2, a partir do verso 42, ali o 43, 44, ele fala assim que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, ele fala que eles tinham comunhão e unidade. Por isso, surge o nome comunidade. Para nós, tem esse significado. Em outros lugares, talvez tenha outro significado. Mas, o livro de Atos, a vida da igreja primitiva, a maneira como eles viviam, né, é uma maneira que nós nos espelhamos. Nós não queremos ser apenas uma igreja de campanha, onde a pessoa entra, faz a sua campanha e vai embora para casa, e nem sabe quem está do lado dela. Nós entendemos que o cristianismo é uma comunidade cristã, né, que tem comunhão e tem unidade. Por isso nós vivemos em pequenos grupos. É impossível, nós temos aqui talvez umas 120 pessoas nessa manhã, mas é impossível nós nos conhecermos, mas eu posso me relacionar melhor num pequeno grupo. Amém? Inclusive eu estou vendo meu amigo Evandro lá no fundo. Deus abençoe, Evandrão, bom vê-lo, querido. Queridos, e aí no livro de Atos, em Atos 6, há uma dificuldade na igreja. Eles vão falar com os apóstolos. Então, o nome do livro Atos, ele está falando de Atos dos apóstolos, atitudes, ações dos apóstolos. E aí eu me lembro do meu pastor, meu pai ministerial, falando, na verdade, são os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, né? Então, conta a história de como começou a igreja. E aí surge um grande problema, e problemas têm que ser resolvidos. E aí Pedro falou, olha gente, aqui no meio da igreja tem gente que pode resolver esses problemas. Amém? E eu sempre, para mim foi uma chave, irmãos, foi um remo, uma revelação. Aqui no meio tem gente que resolve problema, amém? Nós não somos causadores, nós somos resolvedores de problemas. Amém? Você foi chamado para resolver problemas. Então, aí levantam 7, dentro dos 7 está Filipe, que é o evangelista, e que converte cidades inteiras, sai evangelizando por toda parte. Tanto Estevão quanto Filipe contribuem para a conversão de Saulo, que perseguia a igreja, que matava os cristãos, que os levava presos. E agora Saulo se converte, e aí ele se torna, se Estevão é um discípulo que resolve, Filipe é um discípulo que permanece, Paulo é um discípulo que abala. E nós fomos trabalhando algumas ideias, né, e falamos sobre vários tipos de discípulos. E hoje eu quero falar sobre discípulos que ajudam. Então nós falamos de discípulos que resolvem, discípulos que abalam, discípulos que permanecem, né? Então, queridos, discípulos que ajudam. E eu tenho mais uma mensagem ainda sobre discípulos que libertam. Hoje eu vou falar sobre discípulos que ajudam. Eu não sei quando que vai parar essa sequência aqui, mas nós estamos caminhando em Atos. Discípulos que ajudam, e eu quero falar sobre uma experiência que o apóstolo Paulo, agora convertido, o perseguidor é perseguido e ele sai pregando o evangelho. Nós estudamos na célula semana passada. Quem lembra o tema do estudo que nós estudamos? Discípulos. Alguém lembra? Que se reúnem. Nós falamos sobre discípulos que se reúnem. E usamos ali o texto da igreja de Atos 12, quando a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, reunida em oração. E quando a igreja se reúne, milagres acontecem, amém? Por isso que nós precisamos estar no corpo, inseridos no corpo. E aí, queridos,
O texto fala que, no final do capítulo 12, que Paulo e Barnabé, eles voltam para Antioquia e levam João Marcos. Quando eles levam João Marcos, no capítulo 13, o Espírito Santo os separa como missionários. E Paulo, Barnabé, João Marcos, uma equipe, eles saem na primeira viagem missionária, passando pela Ásia Menor, por vários países que o evangelho não havia chegado ainda. E eles começam a evangelizar muitas pessoas. E eles fazem um plano. Eles têm uma direção. Eu não sei o que você planejou para 2025. Talvez você tenha feito vários planejamentos, como eu fiz. Alguns planos eu consegui realizar, outros não. Mas, queridos, a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas quem dirige os passos é Deus. E quando eu submeto a minha vontade, a vontade de Deus, Ele tem autoridade e autorização para mudar os meus passos. Teve gente que começou o ano em outro ministério e está aqui conosco. E teve gente que começou o ano aqui conosco e está terminando em outro ministério. Por quê? Porque os planos mudam, querido. E eu quero falar sobre essa mudança de plano. Mas Deus muda os nossos planos para ajudarmos pessoas. Porque discípulos ajudam, amém? Nós vamos ler Atos 16. Eu gostaria de ler todo esse capítulo, para a gente poder ter uma leitura aqui dinâmica, entender o que aconteceu em Atos 16. Mas é um capítulo grande, irmãos, e eu não consigo ler sem parar para comentar. São 40 versos. Então, eu vou lendo aqui, tá? E depois eu resumo o restante do capítulo. Mas nós vamos começar, Carol, do verso 1. Para vocês terem uma ideia. Então, Paulo está na sua viagem missionária. E ele fez um planejamento. Quantos aqui já planejaram alguma viagem na vida aqui? Todo mundo, né? A maioria já, olha, eu vou sair de férias, eu vou para tal lugar, olha, esse final de semana eu vou passear, eu vou descansar, eu vou para Bonito. Por exemplo, quem planejou ir para Bonito esse final de semana, esse feriado aí, tomou chuva, irmãos? Ultimamente aí, os planos mudam. E aí a pessoa fala, olha, eu ia para tal, não vou mais, vou esperar passar. Então Paulo, ele tinha um planejamento. Chegou também a Derbe e a Listra. E havia ali um discípulo chamado Timóteo. Olha o menino Timóteo entrando aí no livro de Atos. E aí eu falei que não ia parar, tá, vamos lá. Filho de uma judia, crente, mas o pai era grego. A mãe era judia, o judeu é uma raça, nós sabemos. Os gregos é outra raça. E o pai era grego, não era crente. A mãe era judia e se converteu ao evangelho. Os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho. Olha, esse menino tem futuro, hein? Esse menino parece com João Marcos. Tá? Deus está levantando em Atos uma geração de jovens que iriam fazer a diferença naquela geração. Timóteo é um deles. E aí, Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia. Por quê? Porque nessa altura eu pulei, João Marcos já tinha voltado, tá? E aí Paulo precisava formar um novo discípulo ali, missionário. Por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai era grego. Então Timóteo, mesmo sendo filho de uma judia, ele não era circuncidado. Ao passar pelas cidades, eles entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que observassem. E olha, presta muita atenção, que legal. Eles passaram pela cidade e falaram, olha, Jerusalém é a base do cristianismo, eles tomaram algumas decisões quanto ao comportamento de vocês. E olha só, queridos, olha que interessante, verso 5. Assim,
quando a igreja recebia a direção e obedecia, diz o verso 4, assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentavam em número. Amém? Para sermos fortalecidos na fé, só obedecer o que a palavra nos orienta. Amém? Nós vamos aumentando em número, cada dia mais e mais. Mas o texto continua. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Opa, olha os planos mudando. Eles estavam na direção, o Espírito Santo falou, opa, vocês não vão para essa direção não. Eles chegaram perto de Mísia e tentaram ir para Betínia. Mas o Espírito de Jesus, pausa teológica. O verso anterior, volta só ao verso anterior, para você observar algo aqui teológico. Percorrer a região da Frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Quem impediu? Próximo verso. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Betínia, mas Você está vendo a Trindade aparecendo aqui? O nome Trindade você nunca vai encontrar no Novo Testamento. Mas a ação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando, você vê registrado. Aqui aparece a ação dos dois. E os três são um. E aqui o Espírito de Jesus o impediu. E tendo contornado Mísia, foram para onde? Para Troade. Eles iam para a direção, o Espírito Santo falou, aqui não. Então vamos por aqui. Jesus falou, aqui não. Aí contornaram e foram para outra direção. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Eles pararam em Troade. Verso de número 9. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós estamos precisando de ajuda. Paulo, por favor, venha com a sua equipe missionária para a Macedônia. Eu sei que vocês estão pretendendo ir para outro caminho, mas nós estamos precisando muito da sua ajuda. O homem rogava, o homem implorava. Aí Paulo começa a entender porque o Espírito Santo não deixou ir para aquela cidade, porque Jesus não deixou ir para outra, porque eles pararam em Troade, porque agora eles têm uma visão. E teologicamente falando, não se tem certeza se foi uma visão espiritual ou se foi uma visão real, alguém pedindo ajuda. E não tem a certeza do que foi essa ajuda, mas aqui, antes de continuar o texto, há uma divisão de narrativas. Se você, eu só vou voltar, eu vou voltar um pouco aqui o texto, volta mais um verso, mais um, tá? Chegando perto de tal lugar, alguém está narrando, eles tentaram ir, quem está escrevendo não estava junto, você está vendo? O Gil foi para a sua loja, lá no mercado, da loja do mercado, o Gil foi para outra loja, lá no bar, eu estou narrando, você consegue ver isso no texto? Olha só, tentaram, indo, mas isso, volta só mais um verso, por favor, verso 6, às vezes trava, né? Não queria fazer isso. Tá bom, para frente ele vai? 8. Travou tudo. Travou. Tá bom, irmãos. Esse nosso programa, às vezes, ele dá uma travada. A hora que destravar, você me dá um sinal, tá? Eu vou para a minha Bíblia aqui. Olha o verso
7, chegando perto de Betínia, o Espírito de Jesus não o permitiu. Verso 8 vai dizer, tendo contornado, alguém está narrando, eles pararam em Troade. Aí o verso de número 9, foi onde eles tiveram uma visão. Meu Deus, olha o que eu causei nessa manhã. Eles tiveram uma visão. O homem dizia, passa a Macedônia, só porque eu queria mostrar para vocês esse verso. Passa a Macedônia e ajuda-nos. É bom, né, irmãos, andar com a Bíblia por causa disso, né? Olha só, o verso de número 10. O verso de número 10, ele vai dizer assim, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. No verso 10, ele para de narrar e ele se inclui na história. O doutor Lucas, o que está escrevendo o livro de Atos, ele está do começo de Atos até 16, verso de número 8, ele está narrando. No verso 9 tem uma visão, no verso 10 ele se inclui, e daí para frente Lucas vai narrar sempre como alguém que está participando e não apenas narrando. Ele vai, quando voltar vocês vão ver, tá? Ele dizendo, verso de número 10, ele diz, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Irmãos, eles mudaram de rota porque alguém pediu ajuda. Discípulos ajudam, amém? Discípulos resolvem, discípulos permanecem, discípulos abalam, discípulos se reúnem, mas discípulos também ajudam. Queridos, nós vivemos em dias onde a correria da pós-modernidade nos tornou pessoas individualistas, pessoas isoladas, pessoas que nós temos quem faz por nós e que nós conseguimos viver como se estivéssemos numa ilha. Se eu tiver com fome agora, eu pego o aplicativo e eu tendo dinheiro, é claro, eu resolvo esse problema. Irmãos, se eu quiser comprar uma roupa, eu abro aqui no aplicativo e tendo dinheiro, eu resolvo esse problema. Alguém vem trazer aqui, na minha mão, o que você quiser. Nós vivemos nesse contexto, mas o ser humano nunca precisou de tanto ajuda quanto precisa hoje. As clínicas psiquiátricas, psicológicas estão abarrotadas de pessoas. O ser humano, quanto mais a tecnologia avança, mais frágil ele parece que se torna. Irmãos, o que eu aprendo quando eu falo sobre discípulos que ajudam? Eu aprendo a primeira verdade, que eu preciso pedir ajuda. Preciso pedir ajuda. Às vezes o meu orgulho não deixa eu pedir ajuda. Eu fui para o dicionário, como sempre faço, e ajuda significa ação de auxiliar, de socorrer, de dar assistência, favor que se presta a alguém. Ajuda é ação de ajudar, é alguém que auxilia, que acode, que assiste, que intervém. É alguém que pratica solidariedade
em amor e em empatia, que mostra compaixão, que é generoso. Isso é ajudar. Agora, queridos, para ajudar, alguém precisa pedir ajuda. E às vezes, infelizmente, a pessoa só pede ajuda quando não tem mais jeito, quando não tem mais o que fazer, quando não tem mais saída, quando não tem mais jeito. E muitos ainda, queridos, não pedem. Às vezes, quando a gente percebe, o divórcio já está assinado, a pessoa já está viciada no tigrinho, já está devendo a casa, já está devendo o carro. Irmãos, a pessoa já está afundada na pornografia, a pessoa já está ali tomando um remédio para dormir, outro para acordar, outro para... já está tomando muitos remédios. Porque tem coisas que a ajuda ela tem que chegar primeiro. A ajuda ela tem que chegar primeiro. Pedir ajuda, essa é a essência da igreja. A igreja é uma comunidade. A igreja tem que ter comunhão e unidade. Pedir ajuda faz parte da nossa essência, irmãos. Porque nós entendemos que tem muitas coisas que Deus deu a nós, mas tem muitas coisas que Deus deu ao outro, e nós nos completamos. Nós nos completamos. Tem coisas, irmãos, que eu não tenho, mas que o meu irmão tem. Por isso que eu disse, os discípulos que resolvem estão no nosso meio. Porque, irmãos, eu sei que tem gente com habilidade, com dons, com talentos, que sabe fazer o que eu não sei. E aí nós precisamos viver, e o corpo é assim, irmãos. Se a gente for estudar o corpo humano, a anatomia, ela é fantástica, ela é maravilhosa. O que o coração faz, irmãos, é fantástico. Mas ele não faz tudo sozinho. Tira o pulmão, deixa só o coração, não tem jeito. O que os pulmões fazem no corpo humano é fantástico, irmãos. Só que ele depende do coração. E depende de um monte de vários outros órgãos. Tira o pulmão, ou melhor, deixa só o pulmão, tira o coração, não vai. Então tá bom, deixa o coração e deixa os pulmões e tira os rins, não vai. O que o rim faz é fantástico, cada um com a função. Tá bom, deixa o coração, deixa os pulmões, deixa os rins e tira o fígado. Não vai. Tá bom, deixa então e tira o intestino. Não, irmãos, cada órgão é maravilhoso e nenhum trabalha em função de si mesmo, todos em função do corpo. É impressionante. Então, queridos, comunidade é isso. Primeira verdade, eu preciso ser aquele homem na visão de Paulo. Estou precisando de ajuda. Paulo, foi Deus quem trouxe você aqui. Eu estou precisando de ajuda. Irmãos, isso é muito difícil. É muito difícil. Às vezes a pessoa fala, mas aí eu vou me humilhar. Aí eu vou ficar parecendo alguém fraco. Eu vou ficar parecendo alguém totalmente... Ai meu Deus, já volta a palavra aqui. Mas fraco, totalmente dependente. É sinal de pedir ajuda para muitas pessoas, é sinal de fraqueza. Mas nós vemos na Bíblia que tem momentos que a gente precisa pedir por socorro. Segunda verdade, irmãos, nós precisamos estar sensíveis às pessoas que precisam de ajuda. Paulo estava sensível, ele tentou ir por um caminho, não deu. Tentou ir para o outro, não deu. Tá bom, vamos retornar aqui, vamos parar aqui, a gente começa de novo. Quando chega em Troade, ele tem uma visão.
ele tem uma sensibilidade, irmãos. E ele vê alguém falando: Paulo, é para cá que você tem que vir. É nessa área que você tem que entrar. Irmãos, e a área é específica. Olha, eu estou precisando de ajuda no casamento. Olha, eu estou precisando de ajuda na vida financeira. Olha, eu estou precisando de ajuda na vida emocional. Olha, eu estou precisando de ajuda, é nessa área. É na área profissional. E Paulo, queridos, teve o discernimento, a sensibilidade de ouvir alguém pedindo ajuda. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós vivemos em dias onde é tanta gente precisando de ajuda que o nosso coração se fecha. O nosso coração, às vezes, acaba se fechando. É tanta gente no sinal pedindo moeda, irmão, que chega uma hora que as moedas acabam, irmão. É tanta gente contando uma história mais triste que a outra, irmãos. Onde você vai, às vezes você sai com a família comer um lanche, uma pizza, alguém vem, às vezes vendendo, né, uma trufa, e conta uma história triste, ou às vezes a história é alegre, né? Olha, esses dias uma pessoa abordou minha esposa e falou: olha, é para minha formatura. Outro dia uma pessoa me abordou: é para o meu casamento. Outro dia uma pessoa me abordou: olha, é porque eu perdi tudo, e aquela história, né, me roubaram e tal, eu perdi os documentos, e eu estou morando na rua, né, e eu preciso vender esse saco de lixo. É muita gente pedindo ajuda, irmãos, que às vezes o coração se fecha. Mas não pode se fechar, porque nós sabemos que tem ajuda e ajuda. Tem vários tipos de ajuda. Nós temos que ter, irmãos, alguns trocados dentro do carro, que é a esmola. A Bíblia fala de dar esmola. Dar esmola é diferente de dar oferta. E queridos, um dia um senhor muito simples, com seu carrinho de picolé, passa por mim, e eu sempre, essas cenas sempre me sensibilizam, né? E eu estava no lugar esperando o carro lavado, e ele passou, e eu bati a mão no bolso, e eu falei: tio, eu vou olhar se tem alguma moeda no carro. Eu sempre ando com algumas moedinhas. Só tinha uma moeda de 25 centavos, irmãos. Né? E aí eu perguntei, né? A pergunta clássica, né? O senhor não aceita Pix? Eu tenho cartão. Ô, meu filho, eu não tenho essas coisas ainda não. Aí eu falei: tio, eu só tenho 25 centavos. Aí ele falou: o que é pouco para você, é muito para mim. Eu vou aceitar essa ajuda. Então, queridos, tem ajuda e ajuda. O que eu preciso ter é discernimento de quem está precisando de ajuda. Então, primeiro, eu preciso ter a humildade e a coragem de pedir ajuda. Isso não é sinal de fraqueza. Ei, Paulo, que bom, foi Deus que te trouxe aqui. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, às vezes é no mercado, é na farmácia, é na rua. Eu encontro pessoas e às vezes eu ouço essa frase: pastor, que bom que eu te encontrei. Foi Deus que trouxe você aqui. Eu precisava falar com você. Precisava de uma oração. Precisava de uma ajuda. Precisava de uma situação. Então, irmãos, esses anjos que aparecem, essa visão que aparece, por isso que eu falei, tem ajuda e ajuda. Tem coisa que é uma esmola, que é um trocado, que é algo que não vai, né, que é nosso papel fazer, mas tem coisa que ajuda, ela tem que ser mais sólida, mais consistente, mais profunda. Opa, peraí, vamos conversar. Como eu posso te ajudar? Eu gosto de uma frase que o ABV tinha nas camisetas deles. Posso ajudar? Uma pergunta, né? Posso ajudar? Nós, discípulos, temos que andar com essa frase no coração, na testa. Como posso ajudá-lo? Porque discípulos
ajudam, irmãos. E às vezes, pastor, uma conversa ajuda. Uma oração, irmãos, ajuda. Às vezes, irmãos, uma roupa ajuda. Às vezes, irmãos, e nem sempre é muita coisa. Pequenas coisas, às vezes, fazem a diferença. Tem ajuda que vai exigir mais, tem ajuda que vai exigir menos. Mas eu preciso ter a coragem de pedir e a sensibilidade de ouvir e de ajudar. Porque, irmãos, já houveram situações que a pessoa pediu ajuda e disse: olha, nesse caso eu não posso fazer nada por você. Olha, eu não consigo te ajudar dessa maneira. Mas Paulo, irmãos, ele falou: olha, isso aqui dá para a gente fazer. Ele muda o caminho. Ele muda toda uma trajetória. Já vi um planejamento. Falou: não, Deus está nos dirigindo por aqui. Por isso que é bom observar os detalhes da Bíblia, irmãos. Paulo era um homem muito de Deus, e ele era determinado. Nós vamos por aqui, vamos passar por lá, vamos fazer esse percurso. O Espírito Santo impede ali, Jesus cerca daqui, ele vai para outro lado, e aí ele encontra um homem, e ele ajuda. Agora, eu quero finalizar essa meditação nessa manhã, dizendo para você que só ajuda quem foi ajudado. Irmãos, eu tenho tido a graça de ajudar algumas pessoas, porque eu já fui ajudado. Pastor, você foi ajudado como? Em várias áreas. Onde você imaginar. Irmãos, eu me formei no seminário porque uma igreja pagou o meu curso. A minha família não tinha condições de pagar um curso de teologia, que não é o dos mais caros, pelo contrário, é um dos mais baratos que existe. Nós íamos, às vezes a pé, de bicicleta, de circular, e voltávamos, pedíamos carona, às vezes íamos e víamos caminhando. Queridos, eu já fui ajudado de muitas maneiras. Por isso que sempre que eu posso, eu ajudo. Porque a maior ajuda que eu recebi foi do Senhor. Ele é a nossa ajuda. Um dos primeiros versos que eu decoro, meus irmãos, na vida, foi Isaías 41:10. Eu não sei se consertamos, Carol, mas eu poderia dizer para você, sem olhar esse verso, e é um verso lindo, é um clássico, né? Não temas. Já começa de maneira maravilhosa. Não temas por quê? Eu estou com você. Deus está dizendo. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Olha o que ele diz: eu te dou forças, sim, eu o ajudo. Ele é a nossa ajuda. Ele foi quem me ajudou, quem ajudou a minha casa, quem ajudou a minha família, quem colocou pessoas no meu caminho, para que eu ouvisse o Evangelho, para que toda a minha casa pudesse encontrar um propósito, um sentido, e sermos ajudados. Irmãos, Deus me ajudou, me tirando das trevas e me trazendo para a luz. É impressionante. 1 Samuel, 1 Samuel, o verso que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Eu gosto sempre de deixar algo para as pessoas, né? E eu não quero mudar o significado de nada. Se eu perguntar para você, qual o significado de Ebenezer? Qual é a sua resposta?
Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer. E ele diz: essa pedra se chama Ebenezer. Por quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. Ele é a rocha que nos ajuda. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha que nós devemos firmar os nossos pés. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos fortalece. Isaías 41:10, ele diz: eu te ajudo, te sustento e te fortaleço com a minha mão forte, com a minha destra forte e poderosa. Ele é a nossa pedra de ajuda, é o Senhor. É o Senhor. Uma vez alguém disse, estava numa situação difícil em Samaria, Samaria cercada, havia fome, e aí o rei ia passando em cima do terraço, e alguém clama e grita: rei, socorre-nos, ajuda-nos. E o rei disse: se Deus não nos ajudar, quem sou eu para poder te ajudar? Eu não posso, eu não consigo. A nossa ajuda vem do alto, amém? Deixa eu dizer algo para você. Primeira fonte de ajuda é do alto. Ele nos ajuda, e Ele nos dá força para ajudar. E eu quero chamar a equipe de louvor para a gente orar, para ir para o final, e eu quero ler alguns versos. Gálatas 6, verso número 2. Irmãos, em Atos 16, lembra que eu falei que ia ler o capítulo todo? Se eu tivesse lido, foi Deus que travou, viu, irmão? Eu ainda ia estar ia estar talvez no meio do capítulo. Mas ele passa ali, ajuda, aí ele encontra uma mulher, ele vai procurar um lugar de oração, ele encontra uma mulher chamada Lídia. Lídia se torna uma líder da igreja primitiva, irmãos. Ela recebe a igreja na sua casa. Lídia, várias vezes Lídia é citada no Novo Testamento. Lídia se converte. Diz que Lídia era temente a Deus. Eu não esqueci de Gálatas 6:2 não, tá? Depois de falar do evangelho para Lídia, uma mulher normal, irmãos, uma mulher de família, saindo dali, indo orar, tem uma jovem possessa, que fica todo dia gritando no ouvido deles: ei, esses homens são servos de Deus, e anunciam a palavra da salvação. Esses homens, ia gritando atrás deles: esses homens são servos do Deus vivo, que anuncia a palavra da salvação. Ei, é eles, é esses homens. E ela fez isso um dia, 2, 3, todos os dias, até que uma hora aquilo incomodou Paulo. Aí ele entendeu que ela estava pedindo ajuda, porque ela era uma escrava, ela era possessa de um espírito de adivinhação. E Paulo vira para ela e fala: espírito maligno, sai dela. E na hora ela foi liberta. Ele entendeu que ela estava pedindo ajuda. E aí nós sabemos a história, eles apanham, vão parar na prisão. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estão orando, louvando. Acontece o terremoto da salvação. O carcereiro pega a espada, quer tirar a vida. Paulo fala: ei, não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. E ele ajuda o carcereiro. E ele diz, um dos versos que eu mais amo: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E o carcereiro crê, e toda a sua casa é batizada, amém? Quero liberar essa palavra sobre sua vida: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o carcereiro recebe ajuda, irmãos. E esse caminho que Paulo desvia, que entra no percurso dele, é o caminho mais difícil, é onde ele mais sofre, mais apanha, mais leva pedradas.
mas ele não deixa de ajudar. Ah, Senhor, se Jesus Cristo mudou, Ele mudou. Olha esse verso, irmãos. Eu falei que não ia esquecer de Gálatas 6, já esqueci, né, irmão? É que eu me lembrei de outro verso. Olha que forte esse verso, olha. Atos, irmãos, Atos é um livro muito rico, viu? Tem muitos detalhes. 14, verso de número 19. Em Listra, eles curam um paralítico. E eles estão ali, ainda eles não chegaram na Macedônia, tá? Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e de Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por apedrejaram. Eles matavam por apedrejamento na época. Ele ficou caído, desmaiado, morreu. Arrastaram ele para fora da cidade. Quem precisava de ajuda agora, irmãos? Quem? Agora é Paulo que precisa de ajuda. Verso número 20. Quando os discípulos o rodearam, ele se levantou. Irmãos, Deus me deu uma mensagem nesse verso. Você quer levantar quem está caído? Chama a célula. Envolve ele, rodeia ele. Irmãos, vocês acham que os discípulos rodearam e ficaram chorando? Ficaram olhando? Ah, irmãos, eu não estava lá, mas eu imagino a cena. Senhor, ressuscita Paulo. Ele é teu servo. Ele não pode morrer agora. Senhor, nós já vimos o Senhor fazer grandes milagres através da vida dele. Agora faz na vida dele. Os discípulos rodearam, irmãos, e oraram por ele. E ele se levantou. Ele foi ajudado pelos discípulos. Porque discípulos ajudam. Discípulos ajudam. Vamos ficar em pé, queridos. Eu disse que eu não esqueci de Gálatas 6. Olha só o verso 2. Levem a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, levar a carga é aquilo que está pesado demais para o meu irmão. Eu tenho que ajudar ele a levar, está pesado. Sabia que uma das traduções para o Espírito Santo no Novo Testamento é Paracletos, que significa consolador ou ajudador. O Espírito Santo nos ajuda. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Nós somos ajudados o tempo todo, irmãos, por Ele, amém? Aí agora, Carol, não quero travar não o sistema, tá? Volta para Gálatas 2, verso número 9. Gálatas 6, verso número 9. Para a gente orar já. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Verso 10.
Por isso, enquanto tivermos oportunidade, ajudemos a todos. Quem faz o bem ajuda ou não, irmãos? Mas nós temos que ajudar a todos, mas principalmente aos irmãos da fé, amém? Deixa eu dizer algo para você. Quando você sai da sua casa, você vai para uma reunião do pequeno grupo, sem saber, você está ajudando e sendo ajudado. Sem saber, às vezes, sabendo ou não, quando você vem para a reunião no culto, sem saber, você está ajudando e está sendo ajudado. Quando você contribui, quando você oferta, você ajuda e está sendo ajudado, porque quem planta colhe. Quando você ora por alguém, você ajuda e você está sendo ajudado. E eu quero finalizar com um verso que está em Isaías, acho que 41:8, que diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Isaías 41:6. Um ajuda o outro. E ele diz ao seu próximo: vamos fazer isso, irmão? Diga para alguém que está perto de você, ó, fica firme, seja forte, não desista, eu estou aqui. Amém? Se precisar, eu estou aqui para te ajudar. Uma outra ajuda, e ao seu companheiro ele diz: seja forte. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E não nos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos. Amém? Não se canse de fazer o bem. Às vezes a gente cansa, né, irmãos? Fala, mas eu ajudo. Ninguém reconhece. As pessoas são ingratas. Ei, o Senhor conhece todas as coisas. E ao seu tempo você vai colher toda a ajuda que você plantou. Nós somos discípulos. E discípulos ajudam. Amém? Vamos cantar essa canção? Jesus Cristo mudou o meu viver, por isso eu ajudo. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Agora eu tenho um coração que ajuda. Diferente hoje é o meu coração. Sabe por que eu ajudo? Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. E o amor. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora tudo é diferente. Tudo agora é diferente. Cristo fala toda a gente. Sabe por quê? Pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo, só Ele. Cristo mudou meu viver. Obrigado, Senhor. Jesus Obrigado Cristo mudou pelo que o Senhor fez meu viver. e pelo que o Senhor faz em nós. É a luz que ilumina meu ser. Essa é a luz. Sim, Jesus Cristo mudou Sim. meu viver. Coloca a mão no coração e diga assim: Pai, muito obrigado, porque o Senhor é a minha rocha de ajuda. O Senhor me ajudou primeiro. O Senhor me amou primeiro. O Senhor me resgatou primeiro. Senhor, muito obrigado, porque eu posso confiar no Senhor que me ajuda. E o Senhor usa pessoas para me ajudar. Eu já fui ajudado de muitas maneiras, por muitas pessoas, e eu te agradeço por isso. Muito obrigado por cada irmão, por cada pessoa que o Senhor colocou em meu caminho e que me ajudou ao longo da minha vida. Eu não quero pensar nas pessoas que não me ajudaram. O meu foco agora é para o Senhor e é para as pessoas que bondosamente, graciosamente me ajudaram com uma oração, com uma palavra, com uma mensagem, com um telefonema, com uma oferta. Senhor, eu já fui ajudado de muitas maneiras. Com um sorriso, com um abraço, com uma palavra, com a tua palavra. A tua palavra me ajuda, nos ajuda. Muito obrigado. E eu quero ser um discípulo que ajuda, porque eu fui ajudado. Eu quero ser um discípulo que socorre, porque eu fui socorrido. Eu quero ser um discípulo que faz o bem, que não se cansa de fazer o bem, porque pessoas já fizeram bem por mim, e eu quero te agradecer. Muito obrigado. Me ajuda a ajudar. Senhor, me dá sensibilidade para perceber e ouvir os pedidos de ajuda, e me dá humildade e força para pedir ajuda quando necessário. Eu te agradeço por esta manhã, por esta palavra, que ela fique selada em meu coração, no coração da comunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus.